O Corinthians entrou em campo pela Sul-Americana e a impressão deixada foi a pior possível. Mesmo jogando em casa diante de mais de 40 mil torcedores que compareceram numa noite de terça-feira, o time parecia desconectado, desinteressado e sem qualquer tipo de postura competitiva. O empate complicou a vida do clube no grupo e, para piorar, agora precisa vencer os 2 jogos restantes fora de casa. E não é só isso. Precisa torcer contra o Huracan, que ainda enfrenta o Racing do Uruguai, considerado o adversário mais frágil da chave. Se vencer o Huracan, chega a 10 pontos. O máximo que o Corinthians pode alcançar são 11. Ou seja, o cenário é dramático e depende de combinação de resultados. A grande pergunta é: o Corinthians realmente quer ganhar a Sul-Americana? Porque em campo a resposta parece ser não. É verdade que o torneio não tem o mesmo peso da Libertadores, mas ainda assim é um título internacional inédito para o clube. Só que a maneira como o time vem tratando a competição beira o descaso. E não é só uma impressão, é quase uma constatação. O elenco foi poupado em momentos-chave, o discurso do técnico gira em torno do desgaste físico e a escolha dos titulares não passa confiança. Nesse último jogo, o que vimos foi um time apático com falhas técnicas e individuais assustadoras. Jogadores desligados errando fundamentos básicos como domínio de bola e posicionamento defensivo. O treinador preservou nomes importantes mais uma vez e apostou em uma formação alternativa, repetindo estratégias que já haviam dado errado antes. E o pior, ele insiste em jogadores que não rendem e que claramente não têm a intensidade necessária para vestir a camisa do Corinthians nesse tipo de decisão. No setor defensivo, a zaga até que não comprometeu tanto. Mas do meio para frente, o Corinthians foi um time sem alma. A escalação de um jogador como meia central não funcionou. Ele até tenta construir o jogo, mas não tem a mesma mobilidade nem a capacidade de articulação de outros nomes que já passaram pela função. Outro jogador que voltou recentemente de lesão mostrou qualidade técnica, mas ainda está longe do ritmo ideal. Já o parceiro dele no meio até se esforça, corre combate, mas falta qualidade na criação. O ataque foi engessado. Quando o gol saiu, foi numa jogada isolada, um lance de qualidade individual, mas depois disso o time não conseguiu manter o ritmo. O adversário, mesmo jogando fora, foi crescendo no jogo, dominou a posse de bola em vários momentos e se impôs. E o mais inacreditável, logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Corinthians sofreu o gol de empate. Falha defensiva grotesca, um apagão que não pode acontecer num torneio internacional. O goleiro chegou a mencionar a falta de atitude do time em campo, algo que ficou nítido não só nesse lance, mas durante toda a segunda etapa. A partir do empate, o técnico tentou mudar o panorama com substituições. Tirou alguns jogadores do meio, colocou outros no ataque, mas as alterações não surtiram efeito. Um atleta perigoso mesmo, desperdiçando algumas chances, acabou sendo sacado, enquanto outro, que pouco acrescentou, permaneceu até o fim. Nos minutos finais, o Corinthians virou um time de cruzamentos desesperados na área, torcendo por um milagre. Um dos reservas até tentou algo diferente, mas ficou nisso. Um outro, jogador que costuma ser regular, ainda tentou criar jogadas, mas a falta de apoio e a ineficiência pelo lado esquerdo travaram qualquer reação. Esse atleta da esquerda, aliás, está irreconhecível. Sem confiança, erra tudo que tenta. E é um jogador caro que o clube renovou por empréstimo. Ele precisa reagir urgentemente porque hoje não entrega nem metade do que se espera. O elenco do Corinthians, que o treinador tenta rodar para preservar fisicamente, está longe de ser profundo. E isso ficou evidente. Se o técnico quiser mesmo priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, tudo bem, mas é preciso assumir que a Sul-Americana não está entre as metas. É duro dizer isso, mas o torcedor tem todo o direito de se sentir traído. Estádio cheio, milhões acompanhando pela televisão ou celular, e o que o time apresenta é uma falta de comprometimento evidente. A verdade é que a Sul-Americana virou uma dor de cabeça. O Corinthians está em uma encruzilhada, ou muda radicalmente a postura, ou vai sair da competição de forma vexatória. E o que mais revolta é que mesmo em casa, diante de um adversário tecnicamente inferior, o time não conseguiu se impor e mais passou sufoco em boa parte da segunda etapa. A arbitragem até foi leniente com o adversário que fez cera e usou
todas as armas para amarrar o jogo. Mas não dá para reclamar disso quando se toma um gol com menos de 1 minuto da segunda etapa e depois não tem forças para reagir. O treinador precisa rever muitas coisas, e entre elas, a escalação. Ele insiste em colocar um jogador aberto pela esquerda, função para a qual ele claramente não serve. Não marca bem, não recompõe, não cria. E o pior, o time perde força ofensiva e defensiva com essa escolha. A melhor alternativa seria repetir o esquema utilizado contra o Internacional com um ala de cada lado e 2 atacantes centralizados. Dessa forma, um dos jogadores ajuda a marcar o lateral adversário e ainda participa da linha de frente. Mas o técnico mudou tudo. Escalou mal, substituiu pior ainda. O problema não está no plano de jogo em si, que até funcionou em partidas anteriores. O problema são as peças escolhidas. Na reta final da partida, o treinador ainda mexe de novo. E comete mais um erro. Tira um jogador que vinha bem fisicamente e coloca outro que nada acrescenta. Um erro atrás do outro. E quando se fala em cansaço físico, é bom lembrar todos os times do Brasil enfrentam o mesmo calendário. A pausa que vem aí por causa do Mundial pode até ajudar, mas é inadmissível ver um time profissional se arrastar em campo como o Corinthians fez. E tem mais alguns jogadores estão de saída, outros já indicaram que não renovam. Há interesses financeiros por trás de algumas decisões e isso influencia dentro de campo. Um jogador que recebe apoio da torcida e que até tem qualidade técnica já deu sinais de que está mais preocupado com sua próxima transferência do que com o desempenho atual. O Corinthians ainda pensa em recontratá-lo, o que mostra como a direção também se perde nas decisões. No vestiário, alguns jogadores tentaram explicar. Um deles disse que prefere resolver os problemas internamente, que falta um pouco mais de atitude e que o gol sofrido foi fruto de desatenção. Tudo bem, pode até ser verdade, mas a gente vê em campo que falta é vontade mesmo. No segundo tempo o time foi dominado, perdeu a posse, perdeu o controle, perdeu o rumo. E agora o risco de eliminação precoce na Sul-Americana é real. O treinador errou ao escalar os titulares nesta partida. Deveria ter mandado a campo um time reserva mais descansado. No segundo tempo ficou evidente que os atletas estavam mortos em campo. Ele até tentou reorganizar o time, mudou a ponta, inverteu posições, mas foi tarde demais. As decisões equivocadas se acumularam e o Corinthians deixa mais 2 pontos preciosos pelo caminho. Com isso, o clube precisa agora de 2 vitórias. Fora de casa contra adversários difíceis e ainda torcer por combinação de resultados. O que chama a atenção é que mesmo depois de tantos sinais negativos, parece que ninguém dentro do clube realmente se incomoda. A sensação é de que existe uma zona de conforto como se os resultados ruins fossem algo aceitável. O torcedor, por outro lado, está cansado de ver um time que entra em campo sem energia, sem planejamento e sem compromisso com o que representa vestir essa camisa. A Sul-Americana pode até não ser o principal objetivo da temporada, mas é o único torneio internacional que ainda falta na prateleira do clube. E quando se tem uma oportunidade dessas, não dá para tratar com essa frieza. Se a equipe realmente estivesse comprometida com o torneio, veríamos uma postura totalmente diferente. Atitude, intensidade, foco. Nada disso apareceu. O técnico, por mais que tente justificar suas escolhas com argumentos físicos e táticos, precisa entender que futebol também é psicológico. O elenco precisa acreditar, e nesse momento ninguém parece acreditar. Nem no título, nem no próprio futebol. Os erros de escalação são apenas a ponta do iceberg. Tem jogador que não rende em nenhuma das posições onde é testado, mas continua recebendo oportunidades. Enquanto isso, outros que demonstram vontade e rendimento acabam no banco. E a consequência é direta, um time previsível, lento, sem criatividade e cada vez mais desconectado da sua torcida. O resultado dentro de campo é só reflexo da bagunça fora dele. E a diretoria silêncio. Ninguém dá a cara a tapa, ninguém se posiciona com firmeza. Parece que o clube está sendo levado no modo automático, torcendo para algo dar certo por acaso. Não é assim que se constrói um projeto vencedor. Enquanto outras equipes se organizam, investem em estrutura e planejamento, o Corinthians segue apostando em soluções imediatistas, repetindo os mesmos erros ano após ano. Na parte tática, o esquema até mostrou um mínimo de organização, mas quando você posiciona mal as peças, não adianta.
É como montar um quebra-cabeça com peças trocadas. Pode até parecer que tem lógica, mas nunca vai formar a imagem certa. O técnico precisa parar de insistir em ideias que claramente não funcionam e começar a valorizar o que o elenco tem de melhor. Isso inclui rever funções de jogadores, ajustar posicionamentos e principalmente escalar com coerência. O jogo contra o América de Cali em casa era a chance de mostrar força, de virar a chave, de se recolocar na briga. Mas foi mais um capítulo frustrante de uma campanha que aos poucos vai sendo escrita com a tinta do fracasso. E agora, mais do que nunca, o elenco vai precisar mostrar personalidade. 2 jogos fora clima hostil, pressão máxima. Se o Corinthians ainda quiser alguma coisa nessa Sul-Americana, vai ter que jogar o futebol que ainda não apresentou até agora. No banco, o técnico mexe, remexe, mas não resolve. Falta leitura, falta ousadia, falta reconhecer que certas apostas não têm mais justificativa. Jogador que não entrega, que não evolui, precisa sair do time? Não importa o nome, o histórico ou o salário. Futebol é momento, é rendimento. E neste momento, o Corinthians tem jogadores que parecem carregar o time para trás. E o que dizer da falta de agressividade, um time que joga em casa, que sai na frente, que tem a obrigação de vencer? É simplesmente abdica do ataque. Se fecha a espera, o adversário dá a bola, recua. Um convite para o empate. E quando o empate chega, ninguém se surpreende, porque está tudo dentro de um roteiro que já se repetiu muitas vezes. O mais triste é ver que ninguém se revolta, nem no campo, nem no banco. O treinador tem méritos por alguns bons jogos recentes, isso é verdade, mas também tem responsabilidade direta pelas escolhas erradas. A insistência em certos nomes, a escalação mal pensada, as substituições que não funcionam. Tudo isso pesa. E agora, com a equipe prestes a ser eliminada da única competição internacional que ainda não conquistou o técnico, vai precisar mostrar se tem capacidade de virar essa história ou se vai apenas assistir ao desfecho de mais um fracasso. O torcedor merece respeito, merece entrega, garra, suor. Não é só resultado, é postura. É o que se cobra de um time que veste a camisa do Corinthians? Se não for para dar o sangue, então é melhor nem entrar em campo. Porque empatar em casa num jogo decisivo, jogando como se fosse apenas mais uma partida qualquer, não representa a grandeza desse clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, um novo rumor tem chamado a atenção e gerado preocupação entre torcedores e analistas. O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, estaria enfrentando momentos pessoais complicados, o que poderia explicar a queda de rendimento em campo nas últimas partidas. Embora não haja confirmação oficial do clube ou do próprio jogador, fontes próximas ao ambiente corintiano indicam que questões extracampo podem estar afetando o desempenho do camisa 9 Yuri Alberto. Contratado com grandes expectativas para ser o homem-gol do timão, vive uma temporada de altos e baixos. Seu desempenho irregular tem gerado críticas nas arquibancadas e debates intensos nas redes sociais. Para muitos, a pressão natural por vestir a camisa de um dos maiores clubes do país poderia ser um fator suficiente para justificar essa oscilação. No entanto, os rumores mais recentes sugerem que o atacante enfrenta problemas pessoais que estariam impactando sua concentração e motivação dentro de campo. No futebol de alto nível, é comum que aspectos emocionais e psicológicos influenciem diretamente o rendimento de um atleta. Por isso, o Corinthians pode precisar agir nos bastidores para proteger seu jogador. Apesar de ser apenas uma especulação até o momento, o clube tem um histórico recente de oferecer suporte psicológico e acompanhamento pessoal a seus atletas. E não seria surpresa se isso estivesse ocorrendo novamente com Yuri Alberto. Situação desperta atenção, especialmente pelo momento delicado que o Corinthians vive na temporada. Lutando para se firmar na tabela e tentando encontrar estabilidade em meio às trocas de comando e cobranças intensas da torcida. A ausência de gols e atuações decisivas de Yuri Alberto tem pesado. E agora, diante dos boatos sobre dificuldades pessoais, o tom das críticas pode começar a mudar para uma postura de maior empatia e apoio ao jogador. Por ora, a diretoria do Corinthians evita comentar o assunto, mantendo o foco na preparação da equipe para os próximos confrontos.
Já Yuri Alberto segue treinando normalmente, mas o clima de mistério alimenta a especulação entre jornalistas esportivos e fãs do clube. Se confirmados os rumores, a história do atacante pode ganhar contornos mais humanos do que esportivos, reforçando a máxima de que, por trás de cada atleta, há uma pessoa com lutas que nem sempre estão visíveis aos olhos da torcida. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não! Se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!